Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o livro O Cortiço de Aloysio Azevedo. Mas antes de entrar na resenha, vamos conhecer um pouco sobre esse escritor. Bom, Aloysio Tranquedo Gonçalves de Azevedo, ele nasceu em 14 de abril de 1857. Ele gostava muito de pintar, ele queria estudar belas artes, mas a dificuldade acabou atrapalhando esse seu sonho, né? Então ele foi para um outro caminho, né? Ele começou a fazer literatura. Então vão surgir aí obras assim fascinantes, tá? Desse escritor. Vamos ter Casa de Pensão, vamos ter O Mulato, né? E essa obra aqui belíssima, né? Uma obra assim que vai retratar o naturalismo, né? Aqui e vamos um pouco falar, né? Sobre essa corrente, né? Que é o naturalismo. Bom, gente, eu fiz aqui algumas pesquisas, tá? Para poder auxiliar vocês, né? Para quem quiser aí adentrar nessa leitura, né? Então, do que vai se tratar o naturalismo? Bom, o naturalismo vai surgir lá no século XIX, tá? Então, ele vai tentar, o naturalismo, ele tenta explicar, né? De forma racional o que é o homem. Então, é por isso que nós vamos ter em O Cortiço, né, tantos personagens, né? Personagens que chega assim até a emaranhar aqui a história, né? Mas eu vou depois explicar um pouco para vocês isso daqui. Então, e também, né, outro outra corrente que nós vamos, né, verificar na leitura de O Cortiço vai ser o determinismo, né? E o que quer dizer o determinismo? Já o determinismo, ele, tipo assim, né? Ele determina, né, que o homem ele é resultado do seu meio, né? Então, assim, se como usando aqui, né, o exemplo aqui da história. O cortiço, né, vai ser várias casas e vai ser um lugar assim desestruturado, vai ser um local assim sujo. Então nesse local nós vamos ter assim muitos personagens, né, assim muitos assim animalescos e também muitos assim com um mau caráter, né? Nós percebemos que na história de O Cortiço, todos os personagens eles não vão ter um bom caráter, tá? Aqui nenhum vai se salvar, né? Bom, e agora que eu pude explicar um pouquinho, né? Essas questões tão importantes que está introduzida, né, no livro. Nós vamos agora para a resenha, tá? Bom, gente, aqui a história começa, né, com João Romão. O João Romão, ele vai herdar, né, do antigo dono, do antigo patrão dele, uma venda e também um dinheiro. Então, ele vai ter assim a capacidade, né, depois de fazer um cortiço, né? E como é que vai se dar isso daqui, né? O João Romão, ele é visto como um homem muito assim, pão duro, né? Ele não gosta muito de gastar o seu dinheiro. Então, ele, por causa que ele economizou tanto, né? E também ele fez umas outras lá, estripulias, né? Ele vai poder realizar, né, esse sonho dele de fazer o cortiço, né? E ele vai se juntar, né, junto com a Bertoleza, que é uma escrava, né, na faixa etária dos seus 30 anos, né? E uma mulher, ela é uma Peraí, gente, rapidinho aqui. Ela é uma quitandeira, né?
Então ele se junta com ela e os dois vão construir aqui, né, esse cortiço, que vão ser várias casas que eles vão alugar por um preço assim acessível, né, às pessoas. E vamos agora aos personagens, né? Bom, como eu falei, ninguém aqui nessa história vai ter um bom caráter, né? Esse cortiço, ele é um local desestruturado, ele é um local assim onde há muita sujeira, onde há muita assim. Os personagens aqui, eles agem, né? Até mesmo como animais. E eu vou descrever um pouco sobre alguns personagens para poder vocês entenderem, tá? Como é essa associação, né? As personagens com os animais. Bom, um dos vizinhos do João Romão, né? Que vai ser até a pessoa que vai ficar sempre brigando, né? Por espaço, vai ser o Miranda. Que o Miranda, ele é um português, né? Que é casado com a Estela. E essa Estela, ela trai ele. Mas ele assim não vai assim ligar por causa que ele se casou com ela por causa do dote, né? Então ele tem muito medo de perder esse dote. Então esse casal vai ter uma filha, né? Que é a Zulmira. E que o Miranda não acredita que ele é o pai dessa criança, né? Porque ele sabe que a sua esposa, ela é infiel, né? Mas mesmo sabendo disso, ele não a deixa por causa do dote, né? Então aqui a gente já vê, né, de início, uma família com bastante, assim, problemas, né? E outro personagem aqui, né, bastante, assim, interessante na história, vai ser a Pombinha. A Pombinha, ela vai ser a filha de uma portuguesa e que ela teve a melhor educação, né? A mãe dela tentou fazer com que ela assim fosse bem nos estudos. Inclusive cita no livro, né, que a Pombinha chegou a estudar francês, né? Isso aqui é um ponto muito interessante, né? Porque é uma crítica de Luiz Azevedo, né, ao estrangeirismo. Aquela ideia, né, de que sempre o que é bom tá lá no estrangeiro, né? Tipo, ela estudou francês, então ela é muito inteligente. Bom, e também a Pombinha ela era encarregada, né, de escrever, né, e de ler as cartas para os demais do cortiço, né? Porque eles iam com ela para poder ela fazer esse favor, né? E outro ponto é que fala muito aqui no livro, né? É que a Pombinha ela estava esperando, né? Vir a sua primeira menstruação. Ela estava com 18 anos e ainda não tinha descido, né? A sua menstruação. E todo mundo do cortiço sabia disso. E é bem engraçado essa parte, né? Porque ficava lá, né? As mulheres sempre perguntando: e aí? Já veio, já desceu? E essa é uma parte muito assim divertida aqui na história, né? E havia assim uma ansiedade muito grande para com isso, né? Porque a Pombinha ela queria se casar com o João da Costa, né? E outro ponto aqui, né? Que tipo assim, ela não queria se casar por amor, né? Ela queria se casar com João da Costa porque ele poderia dar uma vida melhor para ela e a mãe dela e ela poderia ascender socialmente, né? Então, é, você não vai encontrar, né, no livro do O Cortiço uma historinha assim muito enfeitada, uma historinha assim romântica, né? Porque como eu falei, aqui, né, nós vamos ter a presença do naturalismo. E o naturalismo é como se ele fosse assim um filho do realismo, né? Ele tá aqui para poder mostrar a realidade, né? E então nós não temos uma história assim muito bonitinha aqui não. Bom, e outro personagem também
é muito importante para mencionar aqui a vocês é o Jerônimo, né, um escavoqueiro que será chamado, né, para trabalhar na pedreira do João, né, João Romão. Ele e a mulher dele, né, a Piedade, eles vêm para trabalhar. Ele é um português, né, muito assim forte, um português que não foge do trabalho. E nós vemos aqui, né, também outro ponto interessante para poder falar para vocês é que a Luiz Azevedo ele traz, né, essa diferenciação, né, entre o português e o brasileiro. É como se o Jerônimo, né, ele era muito trabalhador, muito esforçado, né, no seu trabalho porque ele era português, né, e os brasileiros só quer saber de boemia. Bom, então, mas aqui esse português ele vai meio que perder a sua cabeça, né? Porque vai se apaixonar pela Rita Baiana, uma outra personagem muito assim interessante na história, né? Porque a Rita Baiana vai ser lá uma mulata, né? Uma mulata sensual, uma mulata que tem muito molejo, né? Na história cita que ela nunca para com nenhum homem, ela tá sempre livre, tá sempre assim sensualizando, né? E, e o Jerônimo ele acaba caindo nas graças, né, dessa mulata e ele acaba deixando, né, família, acaba, inclusive ele deixa a sua cultura, tá? Ele deixa tudo o que ele gostava da sua vida lá em Portugal, né? De tudo aquilo que ele tinha, né? De sua cultura trazida de lá, ele acabou abandonando e abrasileirou-se, né? Na história é bem mencionado isso. E outro ponto, né? Que é sempre citando, né? Que os brasileiros, né? Acaba fazendo, né? Tirando do caminho, né? Esses portugueses assim, né? Tão assim corretos, né? Aqui na história, como se o brasileiro fosse só mesmo, sei lá, fosse um mau caminho, né? Bom, e era esses os personagens, né? Mais assim marcantes que eu tinha aqui para trazer para vocês, né? Ah, e um outro exemplo que eu gostaria de dar, né, é que isso daqui, para quem não quer spoiler, já pode até sair do vídeo, né? Que eu vou falar aqui uma parte muito importante aqui na história, né? Que, bom, um exemplo, né, sobre essa animalização, né, dos personagens é que o Jerônimo, né, ele vai assassinar o Firmo, que o Firmo, ele é tipo assim, um amante da Rita Baiana, né? E o Jerônimo, ele vai ter lá uma rixa com ele, né? Eles vão ter umas brigas e depois o Firmo, ele até luta capoeira, né? E o Jerônimo depois ele vai lá e acaba fazendo o assassinato brutal, né? Então, e é nesse contexto, né? Ele age assim como um animal, a forma como ele acaba querendo se livrar, né, do seu inimigo. Bom, gente, era isso que eu queria falar do livro, tá? Comentem aí, né, o que vocês acharam dessa história. Se vocês se animaram para poder ler, bom, o que eu posso dizer é que vocês não desanimem no começo, tá? No começo da leitura, o Aloysio Azevedo ele vai trazer os personagens, né? Ele vai mostrar os personagens, ele vai dizer as suas características. Então, as primeiras páginas vão ser meio cansativas por isso. Mas se você quer fazer essa leitura, você leva de boa, que depois assim a história começa assim, sabe? O desfecho é bem assim interessante mesmo. Então é isso. Deixe o seu like, né? E nós vamos se ver nas próximas histórias. Até mais.